noite, gente. Meu nome é Eliseu. Eu sou o dirigente da Tenda de Caridade Caboclo Pedra Branca, uma terreira que fica aqui na cidade do Rio Grande, no bairro Coab 2. O tema do vídeo de hoje é ônus da mediunidade. A mediunidade é hereditária? Bom, vamos começar falando que todos os seres humanos possuem a aptidão da mediunidade. Por exemplo, a mediunidade de intuição é uma mediunidade comum a todos os seres humanos, com maior ou menor intensidade. E a gente sabe que muitas pessoas que não conhecem a doutrina espírita, por exemplo, não sabem disso. Mas a mediunidade de intuição é uma mediunidade que todos nós, seres humanos, possuem. O que acontece é que algumas mediunidades e a intensidade com que essa mediunidade se manifesta ou se manifestam são raridades, digamos assim, né? Podem ser consideradas raridades. Vou dar um exemplo para que o pessoal entenda melhor. Bom, a mediunidade de evidência. Quando ocorre com grande intensidade, a gente sabe que é uma raridade. Não são todas as pessoas que possuem essa mediunidade. A mediunidade de audiência, no caso, ouvir espíritos, também é uma raridade. Não é uma aptidão mediúnica que todos podem ter, que todos têm. Apenas algumas pessoas têm esse tipo de mediunidade. E aí a gente pode falar da psicografia, a mediunidade de efeitos físicos e etc. Tá? Eu posso fazer um vídeo falando de cada mediunidade, porque como vocês já sabem, o pessoal que me conhece, que já assiste o canal já há algum tempo, sabe que eu passei pela mesa kardecista, então eu tenho algum conhecimento sobre kardecismo e eu posso falar mais nisso. Aí vocês coloquem aí embaixo se tem interesse de ouvirem, de assistirem um vídeo falando sobre essas mediunidades, essas aptidões mediúnicas em particular. Bom, baseado nessa introdução que eu fiz, eu vou responder que sim, a mediunidade ela é hereditária. Tá? Isso é uma resposta particular que eu considero. Tá? Pode ser que alguma pessoa que seja muito estudada, que tenha muito conhecimento da doutrina kardecista, vai chegar e vai falar, não é bem assim. Bom, eu já li obras, e já vi inclusive alguns vídeos aqui na internet, que eu vejo bastante vídeos de youtubers que falam sobre mediunidade. É um assunto que me interessa, tá? Porque eu tenho aptidões mediúnicas e eu sempre estou procurando aprender para poder controlar isso, esse tipo de aptidão mediúnica de uma forma mais completa, tá? Então, assim, eu já vi várias pessoas falando que sim, a mediunidade ela é hereditária, ou seja, ela passa de pai para filho e etc. Tá? E por que eu digo isso? Bom, fazendo uma avaliação da história da minha família, principalmente da minha família por parte de mãe, tá? Eu posso afirmar isso assim, sem nenhum medo, tá? De errar. Então eu começo falando do meu avô, tá? Meu avô por parte de mãe, ou no caso o pai da minha mãe, que era um grande médium aqui na cidade do Rio Grande. Várias pessoas que são de religião, né, de umbanda, de nação e de kardecismo, as pessoas mais antigas, né, conheceram o meu avô, tá? O vô José, né, José da França Lucena, que era considerado um grande médium vidente aqui na nossa cidade. Tá? E depois eu posso falar em alguns outros vídeos, algumas coisas que ocorreram, né? Alguns fenômenos que ocorreram, algumas coisas bem interessantes que ocorreram com meu avô aqui na cidade do Rio Grande. Ele é muito conhecido. Bom, aí depois eu posso me remeter em particular para minha mãe. A minha mãe ainda é viva, ela mora
conosco aqui, comigo, com a minha esposa, com os meus filhos. E aí eu posso me remeter à minha mãe. Minha mãe tem agora 77 anos e ela me conta alguns casos assim de efeitos físicos, né? Ou melhor, fenômenos mediúnicos, tá? Que são bem interessantes, tá? Eu vou narrar para vocês, mas antes eu vou fazer aqui o marketing aqui do meu livro, tá? Eu vou colocar a imagem do meu livro no canto esquerdo da tela. O nome do meu livro é Aprendendo com os Guias Protetores e Guardiões de Umbanda, da editora Autografia. Nesse livro eu falo um pouco disso, tá? De uma maneira especial, aqueles efeitos, aqueles fenômenos, melhor dizendo, mediúnicos que foram mais intensos, onde eu conto a história, né, da relação que eu tive e que eu tenho atualmente com os guias, protetores e guardiões que trabalham comigo no ritual da Umbanda. Por isso que o nome, né, desse livro é esse, né? Aprendendo com os guias, protetores e guardiões de Umbanda. Então, nesse livro eu falo sobre os fenômenos mediúnicos que eu tive, sonhos, evidências, que eu tive com esses guias que trabalham comigo atualmente no ritual da Umbanda. Em particular, o Caboclo Pedra Branca, o Exu Marabô do Cruzeiro do Mar, o Exu Capa Preta Sete Cruzilhada, Maria Quitéria das Almas, tá? É lógico que o livro não é só disso, né? São pequenos textos que também eu falo sobre algumas narrativas, algumas colocações a respeito de algumas particularidades do ritual de Umbanda. E tudo isso que eu falo, tanto dos fenômenos mediúnicos quanto das narrativas, né, das colocações que eu falo, tudo isso foi baseado, aliás, na comunicação que eu tenho com meus guias e protetores, né? Nesse processo mediúnico. Então, eles me ditaram através das faculdades mediúnicas, né? Tudo que tem no livro foi ditado ou teve a permissão de ser contado a partir dos guias e protetores que trabalham comigo. Tá? Principalmente o Caboclo Pedra Branca, que aparece bastante no livro, né? Bom, então, esse livro, quem tiver interesse de comprar, pode comprar no site da editora Autografia, pode comprar também na Livraria Vanguarda. A gente tem a Livraria Vanguarda aqui na cidade do Rio Grande, 2 lojas, no centro da cidade, no shopping. Também tem 2 lojas em Pelotas, aqui na nossa cidade, aqui vizinha. Também quem quiser comprar, alguém que mora aqui mais perto de mim, que queira conhecer a tenda de caridade Caboclo Pedra Branca, queira me conhecer pessoalmente ou já conhece, pode também comprar comigo. Eu ainda tenho alguns exemplares para vender, tá, gente? Então é isso aí. Também tem o caso daquelas pessoas que moram em outras regiões, tá? Que não moram aqui perto ou nem no estado, moram em outro estado, podem comprar pelo site da Livraria Vanguarda, tá? É um site bem legal. Eu sou cliente deles agora mesmo, acho que foi semana passada eu comprei um livro. Ali é uma livraria bem completa, preço ótimo. Então eu sempre recomendo, né, essa livraria. Inclusive eu fiz esse acordo de colocar meus livros lá para vender, tá? Então, voltando ao assunto, falando sobre a mediunidade hereditária. Bom, eu já falei que eu acredito que sim, e eu vou contar para vocês, vou narrar para vocês um fato muito interessante que ocorreu com a minha mãe, e ela está seguidamente falando, né, desde que eu me conheço como pessoa, né, como gente, ela fala isso. E eu me lembro que naquela época eu era pequeno, eu não me lembro, eu acho até que ela não quis falar para mim, até para não me assustar, alguma coisa desse tipo assim, sabe? E eu
eu hoje, né, depois de algum tempo que eu cresci, né, e aí ela começou a falar perto de mim, e aí eu fiquei assim muito, é, como é que eu vou dizer a palavra? Fiquei muito surpreso, tá? Eu fiquei muito surpreso com tudo aquilo que aconteceu. Bom, em determinado momento da nossa vida, eu me remeto à nossa família, tá? Que era composta por mim, eu era o filho menor, a minha mãe, meu pai e a minha irmã, que é mais velha que eu, tá? Então nós morávamos numa casa, uma casa que era alugada aqui próximo do nosso bairro, tá? Eu não vou dizer a rua, eu não vou dizer o número da casa também, eu não me lembro, né? Mas eu me lembro da casa, para não deixar ninguém impressionado, que provavelmente hoje outras pessoas moram ali, então para não deixar ninguém impressionado, tá? Porque assim, alguns fenômenos que ocorreram nessa casa foram muito interessantes, tá? Inclusive eu já tenho aqui marcado aqui na minha lista de vídeos para falar um pouco sobre algumas coisas que aconteceram nessa casa, tá? Digamos que, entre aspas, assim, essa casa, assim, era, posso dizer assim, como fosse uma casa mal assombrada. A gente sabe que não existe casa mal assombrada, tá? Não existe isso. Porque espíritos, como eu já falei em outros vídeos, tem em todas as partes, tá? Mas aconteceram muitas coisas assim, interessantes, inclusive comigo, tá? E começa assim, uma das histórias, tá? Inclusive assim, os vizinhos que moravam do nosso lado, que souberam da história, ficaram assim muito preocupados, assim, né? Com o que ocorreu, tá? Não vou falar apavorados também, que eu acho que já é um exagero, mas ficaram assim pensativos com relação a algumas coisas que aconteceram. Eu me lembro que a nossa casa, onde nós morávamos, o pai tinha um negócio na frente, que ocupava quase todo o pátio, e a nossa casa era nos fundos, tá? Nos fundos havia depois da casa havia um pequeno pátio, tá? E na volta da casa, a casa não foi construída direto na parede do vizinho. Tanto de um lado quanto do outro tinha um corredor, tá? E nós morávamos ali. Ali era, me parece que era 2 quartos, cozinha, sala. Eu acho que era isso. Não, era uma casa humilde, né? Como sempre, eu posso dizer assim que eu tive uma infância, aliás, humilde, nunca fui rico. E nós morávamos ali. Era uma casa até de aluguel. E em determinado momento, a minha mãe estava lá nos fundos desse quintal, era tudo de areia, tá? Tanto na frente quanto atrás era areia, não tinha calçada, não tinha nada, era areia e capim. E aí eu me lembro que ela narrando, e ela fala que estava lá no fundo do quintal. Não me lembro se estava minha irmã em casa e eu. Sei que meu pai parece que não estava em casa, ou estava trabalhando lá na frente, alguma coisa desse tipo. E ela disse que estava, parece, colocando roupa na corda, e ela virou para trás, assim, ela estava colocando roupa na corda, e ela virou para trás, acho que ouviu algum barulho, alguma coisa, assim, sentiu alguma presença, virou para trás e viu um policial, um brigada, tá? O que eu posso dizer assim com relação a características desse espírito, tá? Era um espírito que ela viu. E segundo o que ela narra até hoje, e foi comprovado também, porque naquela época o meu avô também frequentava o centro espírita kardecista e foi confirmado que se tratava de um espírito, tá? E ela tinha visto um rapaz, tá? Com uma roupa de brigada. Aqui a gente tem a farda da brigada, acho que todo mundo conhece como é que é a farda da brigada. E ela viu esse rapaz e ela levou um susto, tá? Aí ela viu assim aquele rapaz como se tivesse vindo lá da frente, entrado e depois saído. E ela ficou muito assustada, né? A gente sabe, acho que não tem como a gente negar
que pelo menos assim, eu posso dizer isso, porque eu já vi muitas coisas, inclusive eu narro aí em outros vídeos dessa série que eu estou fazendo, que é Ondas da Mediunidade. A gente sabe muito bem quem tem evidência, tá? Quando é uma pessoa e quando é um espírito, tá? É muito difícil, tá? Eu fico, vou dizer assim, pensativo, tá? Quando eu vejo aqueles filmes do Divaldo Franco e daquele outro médium falando que eles viam espíritos, não sabiam divulgar o que era realidade, né? O que era uma pessoa real e o que era um espírito, tá? No caso, o Chico Xavier e o Divaldo Franco, foi os dois filmes que eu vi que achei muito interessante. Então, eles muitas vezes, assim, que eu acho, né, interessante, eu fico pensando nisso aí, a intensidade do fenômeno mediúnico era tão grande, tá? Absurdamente grande, que eles não sabiam identificar o que era, principalmente no último filme que eu vi, que foi do Divaldo Franco, que eles não sabiam divulgar se aquela pessoa ela era um encarnado ou desencarnado, tá? Então, assim, a gente, nesse caso deles aí, do Divaldo Franco, a gente está se lidando com uma mediunidade muito intensa, né? Eu acho muito complicado, muito complexo isso. E aí aí voltando ao caso da minha mãe, aí ela viu e ela ficou assustada. Aí ela pegou e disse assim, bom, eu vou lá na frente para ver se esse cara saiu, mas já desconfiada que era um espírito. Para ver se esse brigada já saiu, e ela foi lá na frente. E chegou lá na frente, não tinha nada. Nada mesmo. Ela examinou toda a casa, fez a volta por toda a casa. Aí, o que ela fez? Aí ela perguntou lá, tinha algumas pessoas lá na frente, vocês viram alguém entrar aí, um policial, alguma coisa? De repente alguém entrou né, ninguém viu, né, porque é complicado, né? Bom, aí o pessoal, não, aqui não passou ninguém. Aí ela falou com a vizinha do lado, tá? E a vizinha do lado também disse, não, aqui não vi ninguém. Será que alguém não entrou pro teu pátio, pulou o muro, pulou para cá? Mas, pô, um policial, um ladrão, vestido de policial, ou um policial ladrão? Mas ficou meio assim, tá? Aí, aquilo assim ficou meio estranho, né? Naquela semana, ela ficou meio que amedrontada, pensativa. E aí ela chegou e aí acho que foi no outro dia, uns dias após o fenômeno, ela perguntou para a vizinha, né, de novo. E a vizinha, não tinha ninguém, não tinha ninguém. Né? Eu pelo menos não vi, a vizinha falar. Aí a mãe chegou e falou, não, porque eu vi, né, uma pessoa assim, assim, assim. Um rapaz, né, dos seus 25, 30 anos, com uma roupa de policial, andando lá nos fundos. E aí a vizinha fez um olhão assim, sabe, aquele olhão de apavorada. Tá, mas para aí, esse rapaz já morou aí na casa e ele faleceu. Pá. Aí, olha, aí o negócio ficou complicado. Aí a mãe, como? Aí a vizinha falou, né? Inclusive depois ela conversou com outras pessoas e outras pessoas confirmaram. Bom, naquela casa era uma casa de aluguel, né? E morou um rapaz aí, e esse rapaz faleceu, ele era um policial. E pelas características que a minha mãe falava, batia certinho com esse rapaz que realmente morou ali e faleceu. Aí a mãe ficou muito preocupada, tá? Foi complicado aquilo ali. Ela andou frequentando sessão kardecista para tomar passe, né? Andou fazendo defumação, algum tipo desse tipo de coisa, assim, para tentar resolver aquela questão ali, né? E depois ela viu de novo, não me lembro se ela viu 3 vezes. Aí já na segunda vez ela já ficou menos preocupada, tá?
E foi assim, foi muito intenso isso que até hoje ela fala. Então, com isso, eu posso, só com essa narrativa, tá? Tem outras narrativas que não foram tão intensas assim, que ocorreram com a minha mãe, que eu posso concluir que realmente, tá? Essa questão de mediunidade, ela é hereditária. Como isso acontece? Bom, eu não sei dizer, explicar totalmente. Algumas pessoas explicam que existe uma preposição física ou química no cérebro. Não estou falando, estou tentando dar uma explicação mais materialista, tá? Mais científica, que existe uma propensão física ou química no cérebro de algumas pessoas que pode se considerar como mediunidade, tá? Não sei se estou falando a coisa certa, tá? Eu andei lendo, me aprofundando sobre isso, mas nesse momento assim eu não me lembro bem das palavras, teria que estudar para não falar bobagem, tá? Para falar uma coisa mais correta. E aí eu me lembro que também naquela época a minha irmã hoje ela é mais velha do que eu. Não me lembro quantos anos, ela é minha irmã mais velha que eu, inclusive ela faz parte aqui da nossa corrente, tá? E naquela época ela também, claro que ela era uma adolescente, tá? Eu era criança e ela era já uma adolescente. E ela também teve algumas percepções espirituais, tá? Eu não sei se foi desse rapaz, desse brigada, tá? Ou outras coisas que tiveram, que eu me lembro que a minha avó teve que levar ela numa sessão, tá? Numa mãe de santo, que trabalhava com a Cabocla Jurema, né? Fazia parte do terreiro, um terreiro muito conhecido aqui na época, na cidade do Rio Grande, tá? Isso aconteceu na cidade do Rio Grande. E essa senhora fez uma guia para ela, tá? E para proteger ela. Ela teve alguns problemas, sabe? Ela mesmo adolescente, ela não soube trabalhar, tá? Essa questão da mediunidade. É lógico que naquele tempo a gente não tinha tanto conhecimento. O meu avô já tinha algum conhecimento, né, sobre mediunidade, a doutrina kardecista, porque ele foi kardecista, mas nós em particular, eu, a minha mãe, a minha irmã e o meu pai, nós não tínhamos muito conhecimento, né? A gente chegou a frequentar, a gente chegou aí em terreiros de Umbanda, chegou aí na sessão kardecista, tomar passe. Aqui na cidade, um dos centros kardecistas muito conhecidos era o Centro Espírita Bom Jesus de Guapé, que não sei se atualmente funciona, na Rua Tiradentes. A gente chegou aí lá, mas a gente não tinha assim um conhecimento mais profundo sobre mediunidade. Então, assim, é uma coisa que eu recomendo sempre para o pessoal, para as pessoas que manifestam, né, que esses fenômenos mediúnicos, que passam por isso, que procurem ler. Tá? Em primeiro lugar, antes de fazerem qualquer tipo de coisa, que procurem ler, porque com conhecimento, tá? E a fé é possível sim controlar esse tipo de fenômeno, tá? Bom, e aí foi isso que aconteceu naquela época. Foi uma época bem conturbada para minha mãe e para minha irmã, tá? Hoje, como eu falei, a minha irmã faz parte da nossa terreira, aqui da corrente da nossa terreira, da Finalidade de Caridade, que é o Povo Pedra Branca, mas ela ainda está em fase de desenvolvimento, tá? Porque, assim, em determinado momento da vida dela, ela, não sei se porque ela ficou muito afetada com aquilo, ela resolveu esquecer e ela não seguiu a religião. Agora, depois de algum tempo, que ela resolveu seguir a religião, né, de uma forma positiva, digamos assim, tá? Bom, então é isso aí, pessoal. Eu acredito sim que a mediunidade é hereditária e nesse momento eu faço assim, ó, eu deixo um recado, tá? Para os irmãos, para aqueles irmãos mais novos que estão assistindo esse vídeo,
e já possuem, né, que passam por essas dificuldades de verem espíritos, de pressentirem, né, espíritos, de ouvirem, ou outros tipos de mediunidade, certamente, tá? Eu posso dizer assim, ó, eu vou dizer 99,99%, tá? Se vocês que são mais novos, que estão assistindo esse vídeo, se vocês procurarem falar, conversar com aqueles parentes mais velhos, amigos mais velhos de vocês, com certeza, gente, é muito difícil isso não ser, o que eu vou falar não ser verdade, tá? Vocês podem falar, perguntar para aqueles parentes mais velhos, que com certeza o pai, ou a mãe, a tia, o tio, o vô, a avó, ou seja lá quem for, algum parente de vocês, antepassado, tá? Tinha essa mesma aptidão mediúnica que você tem aí atualmente, tá? Isso aí, assim, ó, eu não vou dizer 100% porque é complicado, principalmente quando a gente lidar com coisas espirituais, tá? Não dá pra gente dizer 100%, mas 99,9%, tá, gente? Se você manifesta algum fenômeno, né, alguma aptidão mediúnica atualmente, certamente algum parente seu, tá? Algum parente seu, ou o pai, ou a mãe, a avó, a tia, o vô, ou a bisavó que seja, ela tinha esse mesmo fenômeno. Por isso que eu acredito assim, ó, acredito piamente que a mediunidade, a faculdade de mediunidade, ela é hereditária, tá? Eu não tenho dúvida disso, tá? Mas sei também que existem exceções. E aí uma outra coisa também que eu falo pro pessoal aqui, que é bem certa, né? Olha, se a tua mãe, se o teu pai, se a tua tia, o teu tio, seja parte mãe, parte pai, a tua avó, o teu avô, eles tinham alguma aptidão mediúnica, quando eu falo em aptidão mediúnica, nesse caso, eu estou me referindo àquelas aptidões mediúnicas mais intensas, tá? Porque, como eu falei, todo mundo, sem exceção, possui algumas mediunidades, tá? Algumas aptidões mediúnicas, tipo mediunidade de intuição, tá? Isso é inerente ao ser humano, eu posso afirmar isso aí. Mas eu estou me referindo a aptidões mediúnicas que aparecem assim com certa raridade, tá? E com certa intensidade. É diferente assim, ó, vamos ver, fazer um exemplo aqui para vocês. Quando a gente fala sobre mediunidade de evidência, provavelmente alguém, em algum momento da sua vida, pode ter visto algum espírito, algum vulto, alguma coisa. Em algum momento, tá? Eu não estou falando de várias vezes, mas em algum momento, 1, 2 vezes, tá? Isso já é uma raridade dentro desse processo todo aí que eu me refiro. Mas tem pessoas que, além de verem, além de terem percebido, ou ouvido, visto, ou até mediunidade de efeitos físicos, depois eu pretendo fazer um vídeo, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo explicando mais sobre mediunidade de efeitos físicos, no caso, visto mais de uma vez, mais seguidamente. Então, a intensidade com que que esse fenômeno ocorre também se torna uma raridade. Não é aquela questão, como eu falei, de ver um vulto 1, 2 vezes em toda a vida da pessoa. Acredito sim que isso até seja normal. Estou falando de seguidamente, tá? Posso dizer assim, de 3 em 3 meses, 4, 5 vezes no ano, a pessoa vê um espírito, ouvir, sentir assim com mais intensidade uma entidade espiritual. Então, eu me refiro a isso. E aí, se o teu pai, se a tua mãe, a tua avó, tanto parte mãe quanto parte pai, ela passava por isso, com certeza, né?
você pode, né? Não vou nem dizer com certeza, provavelmente você pode passar por isso. Ou você ou o seu irmão. E aí o que eu digo? Qual é a minha conclusão final a respeito disso? A minha filha, hoje atualmente, ela tem 15 anos, o nome da minha filha é Alana, e ela nem frequenta a nossa terreira. Ela vem aqui de vez em quando, quando tem sessão, ela fala com a Maria Quitéria, gosta muito da Maria Quitéria, ela fala sobre coisas espirituais, mas ela não participa da corrente. O meu filho já participa da corrente. Meu filho tem 24 anos e ele participa da corrente, mas a minha filha não. Aí eu não forço ela, não obrigo ninguém. Eu acho que ninguém é obrigado. Eu só passo assim, ensino para ela o que é bom, as coisas boas, né? De questões morais, né? De que existe espíritos. Isso aí eu falo para ela. E eu posso afirmar aqui que ela já teve mais de uma visão mediúnica. Então ela viu aqui dentro da minha casa e dentro da terreira, teve um período que ela fazia parte da mesa de estudo que nós temos no domingo. A gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente faz uma doutrina nos domingos, tá? E ela viu presenças espirituais que correspondem àquelas presenças espirituais que eu normalmente via. Então eu posso dizer que ela não inventou, que ela realmente viu. Ela viu presenças espirituais ao lado da minha esposa, que confirmam alguns guardiões, alguns espíritos, Exus, que ela tem atualmente. A minha esposa tem toda uma predisposição para Exu de Calunga, né, para cemitério, né, Tranca-Rua das Almas, Exu Capa Preta da Calunga. Então minha filha já viu isso. Então provavelmente ela herdou isso de mim, tá? E eu herdei da minha mãe e provavelmente eu tenho herdado do meu avô. Então é isso aí, pessoal. Tá? Não tem muito mais o que falar. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aí que eu vou tentar responder para vocês. Tá? Eu acredito sim que a mediunidade ela seja hereditária. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, Facebook e WhatsApp. Nós já temos a tenda de caridade no Instagram. Nós não colocamos vídeos, por enquanto eu não coloquei vídeo no Instagram, eu só coloco algumas mensagens lá que eu acredito serem muito boas. Né? Eu coloco quase que diariamente. Tá? Mensagens boas para a gente já levantar, ler a mensagem, refletir, se encher de energia positiva. Então, visitem lá a tenda de caridade Caboclo Pedra Branca no Instagram. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, isso vai nos ajudar bastante. Boa noite, obrigado e fiquem com Deus.